Você acompanha imagens ao vivo, direto de Tel Aviv, em Israel. Muitas pessoas nas ruas da cidade neste momento, aí comemorando sim o fim da guerra ali, né, do acordo de paz entre Israel e Hamas. Há pouco, o líder da cúpula do Hamas veio a público dizer que aceitava o acordo. Neste momento, o governo de Israel está reunido para ver se aceita o acordo. Bom, agora são 10 horas e 25 minutos em Israel. Vou pedir para a gente ver uma imagem agora da cidade, da noite em Israel. Olha a diferença, não é mesmo? Não tem nenhum sinal de bomba, nenhum sinal de drone no céu, nenhuma luz, a cidade tranquila, apenas ali as luzes das casas acesas. Neste momento, 10 horas e 25 minutos em Israel. Uma imagem bem diferente do que a gente tem acompanhado nos últimos 2 anos, não é mesmo? No céu ali de Israel, também em Gaza. Então, uma imagem diferente para o dia de hoje. E é sobre esse assunto, nós vamos continuar falando sobre este assunto agora aqui no Hora News com o Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Oi, professor, boa tarde, bem-vindo aqui ao Hora News. Imagem diferente essa que nós estamos mostrando aqui na Record News, não é mesmo? A gente, nos últimos 2 anos, não foi bem essa imagem que a gente estava acostumado a ver, não, né? Boa tarde, Daísa. Uma satisfação estar aqui com você novamente. É um cenário aí completamente distinto do que nós vimos desde o 7 de outubro, né? Um céu ali simplesmente com as luzes simplesmente das estrelas, mais nada além disso, nenhum míssil, nenhum foguete cruzando o céu. É algo já positivo, inclusive inesperado, né? Que acontecesse nesse momento, né? Ou seja, o esforço aí foi muito grande e conseguiram de um modo, digamos, prático, né, um cessar-fogo. Ainda está tudo sendo negociado, tudo sendo acertado, mas o cessar-fogo, no sentido de a inexistência de hostilidades, isso está ocorrendo e a população de Gaza ali respira um pouco mais aliviada nesse momento. Não tem jeito, né, professor? Tem que respirar aliviado mesmo, porque assim, a imagem é bem diferente do que a gente acompanhou nos últimos tempos. Então, agora fica numa expectativa da posição de Israel diante desta declaração do líder do Hamas. Quais são os próximos passos? O que pode acontecer daqui para frente? Nós não tivemos ainda o acesso ao que foi assinado no Egito, né? Parece que esse primeiro acordo é um acordo realmente de libertação de reféns, dos corpos dos reféns mortos e troca por prisioneiros palestinos e também prisioneiros sentenciados a penas perpétuas, a prisões perpétuas. Então, parece que o acordo inicial seria esse, e para que isso acontecesse, haveria ali um recuo de Israel para uma linha pré-determinada. Israel não sairia de Gaza, mas recuaria para um ponto específico para que essas trocas ocorressem. Só que existem outros pontos que vão ser negociados. Um deles, que seria talvez o ponto mais espinhoso e que deve dividir o gabinete israelense hoje na votação, é justamente se o Hamas vai continuar existindo ou não, se o Hamas vai depor armas ou não. Tá? Provavelmente o Netanyahu e os negociadores que estavam no Egito vão tentar explicar para o gabinete que essa fase só é focada na troca de reféns por prisioneiros e um recuo de Israel para uma linha pré-determinada. Os planos, né, deste acordo, os detalhes da implementação, não é mesmo, do acordo ainda não foram 100% divulgados, não é mesmo, professor? São 20 pontos que a gente sabe. O principal é a libertação dos reféns, é isto. Exatamente, né? Esse é basicamente um ponto do acordo, né? Da proposta do Trump lá, que tem 20 pontos. Parece que caminhou alguma coisa nesse sentido, né? O presidente Trump disse hoje, quando anunciava aí o fechamento desse tratado, né? A assinatura desse tratado,
ele dizia que talvez segunda ou terça nós teríamos a libertação dos reféns. Então, isso seria, digamos, o sinal de que tudo correu bem. Ou seja, nós vamos ficar aqui até segunda, domingo, esperando a libertação dos reféns. Mas não são só de alguns reféns, como naquele acordo anterior. São todos. Né? Parece que em torno de 20 vivos e 28 corpos ali de reféns que morreram durante o cativeiro. Então, você tem um deadline aí que vai colocar tanto o mundo como Israel e Gaza numa expectativa tremenda, né? Mas é só um ponto, porque a grande questão é se o Hamas continua existindo, e daí tem um outro ponto importante, é se a exigência do Hamas que o Israel e as forças de segurança de Israel saiam completamente de Gaza, como fizeram lá em 2005, quando houve o desengajamento, se isso vai acontecer ou não. Né? Eu acredito que é muito difícil Israel abrir mão dos avanços militares e de controle do território de Gaza que eles conquistaram nesses 2 anos, né? Permitindo, inclusive, ali um ressurgimento de algum grupo radical. Então, a gente fica nessa expectativa aí da libertação dos reféns. Como o senhor disse, professor, 48 reféns, pessoas que foram sequestradas há 2 anos atrás. 20 estariam vivos, certo? Desses 48 reféns. 28, os restos mortais. Há pouco nós discutimos aqui no Hora News uma declaração do Hamas, que eu gostaria que o senhor desse a sua visão sobre isso. Como que repercutiu? Porque o Hamas disse que alguns restos mortais eles não sabem onde estão, que teriam que localizar esses restos mortais. Professor, isso pode dar confusão? Com certeza. Parece que nesse momento os negociadores estão fechando o que eles chamam de lista, né? A lista de reféns e a lista de prisioneiros. Então, feito um documento formal, né? Israel vai reivindicar os restos mortais ali, aqueles que caíram no cativeiro, né? E também os vivos. E aí, claro, o Hamas vai falar, olha, eu tenho essas pessoas, essa não está viva mais, essa aqui eram 20 que estavam vivos até a semana passada, agora são 19. Enfim, vai ter toda uma discussão e eles vão ter que acordar isso. Né? Caso o Hamas diga que não sabe onde está, provavelmente isso vai ser um empecilho. Né? Vai ser um empecilho e vai ter que haver ali um esforço. Por isso que tem esse prazo que o presidente Donald Trump falou, para que seja feita toda essa logística, localizada os corpos. E um detalhe importante, eu tenho que desmobilizar forças que estão bem dentro do território de Gaza por uma linha de recuo. E isso tem que ser feito de modo seguro, até para não expor as tropas ali a algum tipo de ataque. Então, tudo isso é um pouco demorado, né? Pode fazer com que haja hostilidades novamente, uma pequena ruptura do cessar-fogo, esperamos que não aconteça, mas não acredito que, se o Hamas estiver negociando de boa vontade, que ele vai abrir mão aí do acordo para ficar com corpos ou com reféns que ele vai usar, digamos assim, como um trunfo, uma carta na manga. Olha, eu não entreguei 3 dizendo que havia desaparecido, mas eu tenho esses 3. Isso acho que não vai ser permitido, isso vai levar a uma retomada das hostilidades. E parece que eles fizeram algo interessante, Daísa, né, na negociação, que Israel exigiu que o Hamas não fizesse aquelas cerimônias de troca, né, em que eles faziam a propaganda e expunham muitas vezes, inclusive, os restos mortais ali. É uma situação bastante indigna. Parece que nós não vamos assistir isso, o que foi algo realmente muito ultrajante, né, e abjeto. Parece que dessa vez não teremos isso. Professor, nós vimos então há pouco o líder aí do Hamas anunciando o fim da guerra contra Israel, mas neste momento ainda tem ali uma votação em Israel para aceitar o acordo. Quais são as pressões internas ali de Israel que Netanyahu ele sofre para aceitar as condições desse acordo, hein? Nós temos ali 2 grandes figuras, né? De um lado é um ministro da Segurança, o outro é o ministro das Finanças. O ministro das Finanças, que é o Ben-Gvir, ele, digamos, tem uma posição mais dura, mas ele não revelou como vai votar.
né? Enquanto que o Trish, ele já disse que tende a votar e aprovar o acordo. Mas o grande ponto ali desse partido que é mais à direita, do ministro das Finanças, é, ele vai dizer o seguinte: olha, eu não vou aceitar que o Hamas continue existindo. Tá? Então, isso com certeza coloca um problema para Israel, um problema gigantesco, tá? Porque essa é uma segunda fase de negociação, não essa. Né? Mas como o executivo israelense é colegiado, né? Então vai ter que ter uma aprovação, vai ter que ter uma votação. E se ela for contrária, obviamente que tudo que foi conversado, do que nós falamos até esse momento, cai por terra. E, professor, agora vamos falar um pouquinho sobre o desarmamento ali na região, em Gaza. Tudo bem, estamos na primeira fase, já entendemos o primeiro passo, né? A gente está nessa expectativa do primeiro plano, não é mesmo? Resolver agora os primeiros passos, retirada dos reféns do Hamas. Mas, assim, o desarmamento ali em Gaza, como vai ser isso? Você já tem uma ideia? Faz parte de um dos pontos do acordo? Como será, hein? Isso é muito difícil. Israel no conflito, estava fazendo um desarmamento pela força. Simplesmente ele invadia o território, neutralizava os combatentes, né, destruía armas, destruía túneis. Então, a ação era uma ação que nós chamaríamos de ostensiva. Ele estava com presença no território, né, caçando ali essas forças hostis. Se ele recua, como vai recuar nesse momento para conseguir os reféns, eu dependeria, digamos, primeiro de uma ação do Hamas de boa-fé, de deposição de armas, ou da ação daquela outra força que está no plano do Trump, que é a Força de Estabilização Internacional. Teria uma força, então, constituída ali por algumas nações que ficariam com esse papel de desmilitarização e também de desradicalização. Ou seja, não haveria ali uma ação direta de Israel nesse sentido. Isso tudo é muito difícil, nós sabemos. O plano do Trump, inclusive, diz que Israel vai recuar o seu exército conforme essa força internacional consiga se estabelecer no território. Ou seja, conforme ela vai conseguindo controlar uma parte do território, o exército israelense recua. Então, esse seria um processo muito lento, né, dispendioso e altamente instável, com uma grande chance ali de eclodir algum tipo de conflito. Né? Então, não vai ser uma engenharia aí fácil da ISA, mas a expectativa de Israel e do próprio presidente Trump é que o Hamas aceite, o que eu acho muito difícil, deixar de existir. Nós ouvimos falar muito nesse tempo todo de guerra na zona do tampão, né? A zona tampão. Como que a zona tampão em Gaza será mantida por Israel com o cessar-fogo? Professor, explica pra gente o que é isso, a zona tampão. Você tem ali um limite, uma divisa entre Israel e Gaza. Dentro desse território de Gaza, existe uma faixa que nós podemos chamar de fronteiriça, né, se não me engano, ela oscila entre 1 a 5 quilômetros ao longo dessa linha que divide Gaza de Israel, e nessa área não pode haver presença palestina alguma. Se você pisar ali, né, você vai ser ou abatido, né, ou vai ser detido ou algo assim, ou seja, é uma zona completamente fechada para palestinos, né, ou seja, é uma área de proteção, uma área ali para evitar o contato direto, né, numa proximidade que permita, por exemplo, um foguete ou um explosivo ser colocado em muralhas, ser deixado perto das tropas, ou seja, para evitar que isso aconteça. Só que vai ter uma linha que foi tracejada ali pela administração Trump e parece que Israel concordou em recuar para essa linha, que em alguns pontos é muito parecida com essa zona tampão, essa buffer zone que já existia pré-conflito, e em outros ela é mais avançada, mantendo ali os avanços militares de Israel em regiões mais densas. Existe uma preocupação que eu tenho manifestado, a meu ver, que seria com relação ao que nós chamamos de corredores.
Os corredores são algumas linhas que Israel tem definido que fazem a ligação entre essa fronteira de Gaza e Israel com o oceano. É como se ela dividisse, particionasse ali todo o território de Gaza, em praticamente 5 grandes distritos, regiões. Eu acho muito difícil que Israel entregue isso sem nenhuma resistência, porque esse seria o grande avanço militar deles. Eles já controlam o corredor Filadélfia, que separa Gaza do Egito, e que era usada como uma rota de contrabando, né, e de aquisição de armas, e ele começou a controlar as outras áreas, né, de Can Yunis, mesmo de Gaza, ou seja, vários corredores estão sendo formados ali, e isso permite um controle maior do território. O Hamas quer que Israel saia completamente do território, inclusive não haja nem zona tampão. Né? Isso, obviamente, Israel não vai aceitar. Hoje, Tel Aviv, que mantém ali o controle da fronteira com o Egito, com Gaza, é isso? O senhor acredita que vai continuar desse jeito ou ainda é muito cedo? Não, eu acredito que isso não muda. Não muda. Né? Ou seja, vai haver uma demanda do Hamas, talvez na segunda fase desse acordo, talvez numa terceira, que o corredor Filadélfia em Rafah seja reaberto, colocado sob controle dos palestinos, mas é como se Israel estivesse repetindo o erro de 2005. Né? Em 2005, Gaza era muito parecida com o que é a Cisjordânia, né? Ou seja, havia presença de judeus, havia colônias, havia uma presença militar de Israel. Israel saiu de modo unilateral e por completo, né? E 18 anos depois eles sofreram o maior ataque ali que eles já vivenciaram, né? Ceifando mais de 1.000 vidas israelenses. Isso, então, eu acredito que não vai acontecer, né? O Israel vai negociar muito, ou essa nova administração palestina vai ter que ser completamente desradicalizada, qualquer acesso a armas vai ter que ser negado, a reconstrução dos edifícios e de toda a infraestrutura, eu acredito que vai ser, se não feita por Israel diretamente, por suas empreiteiras, vai ser completamente supervisionada para impedir a construção de túneis ou mesmo um descaminho de materiais para transformação em armamentos, ou seja, não vai ser tão fácil quanto parece. Mas essa primeira fase da troca de reféns por prisioneiros, essa parece que vai acontecer, né? Felizmente. Agora, depois da Isa, é um outro mundo, outras negociações. Sim, agora são 4 horas e 42 minutos. Eu converso com o Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Estamos repercutindo aqui no Hora News o dia de hoje, né? Um dia importante em que o Hamas anunciou o fim da guerra. Israel está em votação. Agora, professor, me diz uma coisa. Por que o fim da guerra pode representar aí um risco político para Netanyahu? Netanyahu, ele vinha já de um desgaste antes da guerra. Do ponto de vista eleitoral, havia inclusive dúvidas se ele venceria uma próxima eleição geral. Com a guerra, né, você tem ali um momento da formação de um gabinete de união nacional, ele se mantém no poder, né, sobrevive inclusive algumas tentativas de destituição, mas ele queria entregar para o povo israelense uma vitória militar e sair ali como o grande general desse conflito. Né? E agora, o presidente Trump acaba ofuscando um pouco isso, né, e desviando, digamos, essa tática política que o Netanyahu vinha colocando. Ou seja, o Netanyahu queria entregar para o povo israelense algo que ele pretendia entregar já há muito tempo, ele já falava disso há 20 anos. Né? Ou seja, é um território controlado por Israel, né? Um território seguro, sem forças terroristas, grupos terroristas, e do jeito que está sendo feita essa negociação agora, isso ele não conseguirá entregar. Inclusive, eu acho que em qualquer oportunidade acordado, nós vamos ter uma retomada muito mais brutal das hostilidades. E o prolongamento da guerra também foi fazendo ele perder apoio popular, não foi, professor? Sim, você tem uma crise ali humanitária de um lado, né? Mesmo a comunidade israelense nacional e a comunidade judaica internacional, muitos começaram a ficar contrários ali à crise humanitária em Gaza.
E do ponto de vista interno, o fato de você ter vários reféns e muitos deles mortos em território e na mão do Hamas desgastou, né, o Netanyahu, porque ele não foi capaz de, em pouco tempo, de modo efetivo, resgatar esses reféns. Ele estava defendendo que isso seria feito por meio militar, ou seja, ele não conseguiu encontrar esses reféns, não conseguiu resgatá-los, e também não conseguiu neutralizar o Hamas, que continua operante ali no território, enfraquecido, mas operante. Então, não é a melhor situação. Ele provavelmente vai tentar postergar eleições gerais para bem depois desse conflito, provavelmente vai tentar jogar para o ano que vem, para o final, vai resistir a todas as pressões, porque hoje, provavelmente, a sociedade israelense e o eleitorado está bem dividido. Professor, a gente tem muito assunto hoje para conversar aqui no Hora News, não é mesmo? Mas só para encerrar este assunto, quero fazer uma pergunta para o senhor. Nós vimos, né, ao longo desse tempo todo de guerra, algumas imagens do antes e o depois ali da faixa de Gaza, né? Avenidas que foram destruídas, prédios, cidades inteiras completamente devastadas, como a gente consegue ver nas imagens aí no seu vídeo. Tem aí uma perspectiva para a reconstrução de Gaza de cerca de 12 anos. Nós vamos então acompanhar aí mais de uma década para ver Gaza voltar a ser, não o que era antes, mas reconstruir. É isso mesmo? Isso, inclusive, sendo bastante otimista, né? Ou seja, você tem ali uma população que chega em torno de 2 milhões de pessoas. Esses 2 milhões de pessoas estão praticamente sem abrigo, sem saneamento, sem água, sem energia, o sistema viário totalmente destruído, colapsado, os prédios destruídos, toda aquela infraestrutura de saúde, hospitais também. Então, você demoraria muito tempo. E, além de tudo, você teria ali também um esforço subterrâneo de anular os outros túneis, ou seja, não seria fácil fazer essa reconstrução. Fora que tem um problema sempre básico em qualquer processo de reconstrução: quem paga a conta? Tá? Ou seja, como que eu vou financiar isso? Se a comunidade muçulmana internacional participar do projeto, obviamente que eles vão fazer exigências sobre quem vão ser os empreiteiros, a construção. Israel não quer isso. E aí Israel também não quer financiar a reconstrução. Aí do outro lado tem os Estados Unidos, tá? Que talvez financiem, mas não vão financiar de graça, né? Ou seja, não vão dar de presente 5 cidades, né, para o povo palestino. Então tudo isso complica esse cenário, né? Mas é uma região belíssima, né? Considerada a região das mais bonitas de toda aquela área de Israel e da Palestina, atrairia muitos investidores, mas o tempo de reconstrução não seria fácil. Existe hoje, claro, muitas técnicas e muitas empreiteiras com capacidade de construir rápido, né? A China, por exemplo, se tornou habilidosa em fazer cidades em questões de anos, mas a Palestina ali e Gaza especificamente exige um trabalho muito mais cuidadoso, porque envolve segurança, não só simplesmente viabilidade econômica e escolhas urbanas. Prejuízos, não é mesmo, professor? Nós estamos falando aqui no Hora News sobre o fim do acordo, né, para acabar com a guerra entre Israel e Hamas, mas eu vou aproveitar a presença, como eu disse, né, professor, nós temos muitos assuntos hoje aqui para falar com o senhor. Eu converso com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC, e agora a gente vai trazer aqui para o Brasil um outro assunto aqui para a nossa conversa. Hoje, o secretário de Estado, Marco Rubio, dos Estados Unidos, e o chanceler, né, o ministro das Relações Internacionais aqui do Brasil, Mauro Vieira, se falaram, né? Teve uma ligação. Qual foi o teor dessa ligação? O que aconteceu? O Rubio que ligou para Mauro Vieira? Parece que ontem houve esse contato, houve uma conversa. No relato não diz quem ligou para quem, mas parece que a iniciativa ali foi muito mais fortemente americana, pelo que eu vi do relato, a entender que o Rubio fez essa abordagem e fez o convite ali para a formação de uma delegação, e que nessa delegação
o próprio Mauro Vieira, o nosso chanceler, estivesse presente para que Marco Rubio e Mauro Vieira pudessem conversar presencialmente nos Estados Unidos. Então, isso está dentro do protocolo. Antes de encontros entre chefes de Estado e grandes negociações, há uma missão de técnicos, eles vão acertar alguns detalhes logísticos, detalhes de pauta, vão verificar questões legais, tratados, né, fazer minutas de propostas. Então, assim, ainda estamos nos passos iniciais, mas nós podemos dizer que sim, o Brasil agora começou o protocolo de negociação com os Estados Unidos. Entendi, professor. Agora, o senhor acredita que a relação de confiança entre eles assim, pode ajudar nessa negociação em relação às tarifas? Olha, eu acho que o primeiro ponto que esse grupo vai tentar fazer é definir alguns termos de negociação, ou seja, qual vai ser a pauta que vai ser negociada. Nós sabemos que o governo brasileiro quer que a pauta seja puramente econômica, né? Ou seja, sem nenhum componente político ou geopolítico. Obviamente, eles não vão querer falar de Jair Bolsonaro, né? Não vão querer falar de China, não vão querer falar de Rússia, não vão querer falar de Irã, né? Não vão querer falar de Israel. Vai tentar conversar só sobre comércio, né? Sobre a isenção ali de vários produtos do tarifaço, o aumento daquela lista, né? Ou a derrubada da sobretarifa de 40%, ficando só com a de 10%. Por outro lado, temos o Marco Rubio, né? Que fez carreira, né, e está nessa posição de secretário de Estado, por ter posições bastante duras, né, e uma visão da posição dos Estados Unidos e dos seus oponentes no mundo, né, e pode ali trazer, sim, essa pauta e falar que isso é um ponto que tem que ser negociado. Eu tenho comentado nas oportunidades que me aparecem de que, para o Brasil conseguir neutralizar essa pauta política, ele teria que ceder muito economicamente, né, para parecer uma grande vitória. Seria algo comparado com o que aconteceu com a Indonésia em relação à carta do Trump. Teve que aceitar tudo, né? Aceitou tudo. Então, assim, eu não sei se o Brasil está com essa disposição de partir para a estratégia da Indonésia e falar, olha, ok, Trump, a gente aceita tudo, pode vender seus produtos na Indonésia como você quiser, nós não vamos colocar nenhum tipo de barreira tarifária nem não tarifária. Não me parece que o Brasil tem essa posição. Então, a gente tem um pouco de chão aí para descobrir como vai ser essa negociação e se ela tem chance de ser bem sucedida e derrubar a sobretarifa de 40%. Excelente, professor. Hoje, o presidente Lula disse, né, afirmou, acho que o problema será resolvido. Qual será o próximo passo depois dessa conversa entre os dois diplomatas? O que pode acontecer? Mauro Vieira agora vai até Washington, Rubio o convidou para ir a Washington. Quando deve ser isso? Como o senhor disse, tem um caminho longo aí, precisa de muita conversa, mas assim, está caminhando, né? Sim, o que nós chamamos eles estão construindo o que pode ser dito como um mecanismo bilateral, né? Ou seja, agora nós vamos criar uma delegação, vamos criar uma agenda, vamos ter datas, vamos ter encontros, vamos definir as pautas, vamos trazer ali as opções, e aí depois disso, tudo isso muito costurado, se marcaria ali o encontro dos dois chefes de Estado, provavelmente na Casa Branca, né, para que fosse assinado ali um tratado, um acordo, né? Um acordo, e aí nesse acordo definiria a relação entre Brasil e Estados Unidos do ponto de vista comercial. O que aconteceu com o Japão, com a Indonésia, né? Ou seja, aquele momento do encontro e da visita oficial é o momento de assinar um tratado comercial, ou seja, de um modo bastante trumpiano, né? O Trump vai conseguir fazer com que o Brasil assine um acordo comercial com os Estados Unidos. Ou seja, o início dessa negociação só pode redundar no acordo comercial. Se esse acordo comercial vai ter uma condicionante política, digamos ali, a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou vai ter uma condicionante geopolítica com relação à proximidade do Brasil com China e Rússia, né? Nós não sabemos, né? Mas
é provável que o Trump saia dali sim com um acordo comercial, e o Brasil, que já é deficitário nas relações comerciais com os Estados Unidos, tenha que aceitar talvez um pouco mais de déficit, e aí vai ter que negociar para que os Estados Unidos também abram o mercado deles para o Brasil ou façam algum tipo de compensação. Ótimo, professor. Muitíssimo obrigada. Conversei com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Hoje a gente falou sobre 2 assuntos importantes, 2 assuntos do dia. Volte sempre, professor. Muito obrigada, viu? Uma satisfação, Daísa. Obrigado. Obrigada.